Olá, e hoje a gente vai passar aquele famoso pano pra Naruto. Bom, o Grupo da Cronosfera esses dias lançou um vídeo sobre os 5 maiores acertos e erros de Naruto, focando mais ali na Guerra Ninja. E hoje a gente vai reagir a esse vídeo aí, farei algumas opiniões polêmicas, algum fanboyalismo, talvez. Vamos ver. Bora começar. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto Barbosa e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera. No vídeo de hoje a gente vai fazer aquela boa batalha, lembrar de coisas boas que existem, mas também comentar sobre as coisas ruins que existem nesse caso em Naruto. Vamos diretamente pro arco da Grande Guerra Ninja, descobrir o que tem de bom, o que tem de ruim. Além disso, é que ele não pegou um dos melhores arcos pra se falar dos acertos de Naruto, né? De todos os acertos que Naruto tem, não, os melhores não estão na Guerra Ninja, mas beleza, vamos ver. Foi, Davinha. Bom, com esse vídeo aqui estamos retomando o estilo de alguns vídeos um pouco mais antigos que vocês curtiam muito aqui no canal. Então deixem aí nos comentários animes que vocês querem ver aparecendo por aqui, arcos que vocês querem ver aparecer, parcial ou imparcial, e parecer que eu odeio nos comentários. De verdade, a gente lê todos os comentários, então vai ser bastante produtivo saber isso de vocês. E pra não ser aquela coisa completamente parcial ou imparcial e parecer que eu odeio Narutinho, como é uma coisa... Vale dizer que ultimamente tem parecido muito que o Guto odeia Naruto mesmo, sabe? Mas eu acho que isso é mais uma impressão geral do que uma opinião dele. Coisa que as pessoas costumam dizer por aí. Embora eu não odeie, a gente vai levantar intercaladamente coisas boas e coisas ruins. Porque no final das contas, se você parar pra ver a obra como um todo, existem sempre esses bons pontos. Se você for pensar tintim por tintim, você consegue entender melhor. Seja um anime, seja um filme, ou seja até mesmo... Aqui vai entrar a propaganda, né? Mas vale dizer que eu gosto bastante desse lado crítico do Guto. E de quando ele traz essas reflexões, tipo, não só das coisas espetaculares dos animes. Mas eu acho que ele peca um pouco nisso, mas a gente vai falar disso depois. Há pouco tempo não esteve relacionado aos passados. Eu devo dizer aqui que, assim, eu sou um viúvo triste e sofrido com o Kishimoto. Por quê? Porque Naruto foi uma das obras mais importantes da minha vida, uma das coisas que eu mais acompanhei ali, que fez ter todo esse ímpeto de acompanhar animes semanais, de conversar sobre animes, sobre mangás, e ele tem muitas coisas boas, e eu acho que a maioria dessas coisas boas não ficam no último arco. Eu acho que ali tem... Óbvio que ele já falou que eu mandei, tipo, e pegou um arco difícil de defender de Naruto. Mas a gente vai tentar. Já que poderiam ser melhores e fazer jus ao restante da obra, como, por exemplo, personagens secundários sucateados. Assim, vamos deixar ele falar. Todo o decorrer, a gente não teria tanto aprofundamento assim para outros personagens. O problema é que a Grande Guerra Ninja dura muito tempo. E ela meio que mostra todos esses personagens sem dar um desenvolvimento pra muitos deles. Cara, nesse pedaço aqui a gente vê aquele monte de personagem que alguns já foram muito importantes pra história, como o próprio Orochimaru. Pô, mas o Orochimaru tem um mega desenvolvimento na Guerra Ninja, mano. No arco final ali, ele é uma peça fundamental. Outros personagens que deveriam ter sido mais importantes, como a molecada da geração do Naruto, Tenten, que tem ali algum momento, Shikamaru, que vai enfrentar o Asuma de novo, toda aquela galera que deveria ter tido um desenvolvimento melhor, e se não conseguiram colocar muito antes disso, que colocassem aqui pelo menos, porque... Aqui eu acho que a expectativa é errada, sabe? Eu acho que o Shippuden, o objetivo dele foi, pô, agora a gente vai tratar de Naruto, e já era. E que mesmo assim, eu acho que ele ainda pega alguns personagens ali no comecinho dele. Mas a gente basicamente tem todos os personagens desenvolvidos já no Naruto clássico, né? No Naruto clássico em si, a gente já tem um desenvolvimento de todos os personagens, que tipo, da maioria dos personagens coadjuvantes ali que aparecem. Meio que já é montado ali, então eu não veria uma necessidade tão grande de ter esse desenvolvimento pessoal no Shippuden, mas eu concordo que eles poderiam ter sido melhor utilizados. Sim, na verdade a gente fala, pô, desenvolvimento precisa de tempo, mas a gente sabe muito bem que tem personagens que não precisam de tempo pra se desenvolver. Ou, na verdade, essa frase pode ser melhor dita com você não necessariamente precisa de muito tempo pra desenvolver um personagem bom. E eu acho... Isso eu concordo. Eu acho que com pouco tempo a gente pode desenvolver personagens incríveis. Eu acho que Jujutsu fez isso muito bem, apesar de ter pecado em outras coisas. Mas eu acho que realmente você não precisa, tipo, de um arco inteiro só pra desenvolver alguns personagens. Que é isso que o Kishimoto devia ter aplicado aqui na parte da Grande Guerra. Se eu quero mostrar toda a geração da molecada, se eu quero mostrar todos os grandes ninjas que vieram de volta com Edo Tensei, se eu quero mostrar toda uma galera que não sei o...
vamos fazer o que eu chamo de desenvolvimento express. Aquele desenvolvimento que você vai conseguir trazer uma carga dramática, uma carga emocional para aquela luta que ele tá realizando e ao mesmo tempo fazer com que o personagem ganhe um significado mais interessante ou com que sua essência seja mostrada. E eu acho que com a grande maioria desses personagens isso não aconteceu, cara. Até mesmo o pobre do Neji. O Neji, a gente tem o encerramento do arco de personagem dele, o encerramento do personagem sem ter tido um arco. Sei lá, a gente viu o Neji... Eu acho que ele teve o arco dele. Ele só não teve da guerra. Eu acho que muito de uma coisa que incomodou as pessoas foi que, tipo, que queria que certos arcos fossem mostrados de novo. Mas o Neji já teve um desenvolvimento de arco dele bem no início do Naruto clássico mesmo, como ele tá mostrando aqui. E às vezes você não precisa ficar se repetindo, sabe? A gente já conhece o personagem e suas motivações. Quando era um personagem bom no clássico, no Shippuden ele apareceu de figurante uma vez ou outra, e aí ele tem aquele encerramento dele com aquele monte de palavra que tem a ver com o Neji bom do clássico, que não tem nada a ver com ele de agora, e você fica... Não, como assim não tem nada a ver com ele de agora? Tipo, é o mesmo personagem, sabe? Não é como se o personagem tivesse passado por um trauma e mudado completamente. Ele só ficou... Só cresceu, mas ainda é o mesmo personagem. Bom, pra quê? Sabe, você sente que as coisas são meio que... Mas a morte do Neji é bem bosta mesmo, mas eu não acho que é por causa desse motivo que a morte é ruim. E em vão. Quando, por outro lado, quero destacar aqui já um ponto positivo que funcionou também como um desenvolvimento express, que é do Gai Sensei. O Gai, que é de longe um dos personagens mais incríveis dessa obra, eu acho que o meu personagem favorito, não necessariamente o melhor de Naruto, mas o meu personagem favorito como pessoa também, ele teve um desenvolvimento express aqui. Por mais que a gente já tivesse visto o Gai no clássico, ele treinando junto com o Lee. Pô, aqui eu discordo muito, sabe? Desse desenvolvimento que ele chama de Express, mas vou esperar ele terminar de falar. E a personalidade dele, ele não caminhava tanto nesse sentido. A gente viu que ele provavelmente tinha um passado parecido com o do Lee, porque, né, o Lee meio que se espelhou quase que inteiramente nele. A gente viu ele lutando contra o Kizami, viu ele lutando contra o Kizami de novo, mas não tinha andado tanto assim o personagem. A gente não tinha mergulhado no seu ser e no seu significado. Mas aí o que Kishimoto fez? Desenvolvimento Express. Chegou ali na parte da luta dele contra o Madara e nos entregou alguns capítulos que nem foi tão longo assim. Foram capítulos curtos que trouxeram a essência pra esse personagem, mostrando o passado dele com o seu pai, Maito Dai, e tudo o que ele significava pra obra. Então nesse momento aqui, a gente tem um peso muito fora do comum que não é trazido no presente. É só da gente mergulhar no flashback, ver o passado, ver toda essa trajetória, que no caso a gente viu o começo e o fim, a gente já consegue ligar o meio, a gente consegue entender o que foi que o Gai passou o restante da vida, porque a gente viu o comecinho e viu a situação que ele tá agora. Então você faz esse desenvolvimento ligeiro pra trazer um personagem incrível de legal e funciona, né? É o tipo de coisa que daria pra ter feito pra mais personagens aqui na guerra também. E eu acho que funcionaria se o Kishimoto tivesse pensado um pouco melhor nisso. É que na verdade a Grande Guerra, isso é com certeza coisa de editor. Eu tô no... Bom, agora eu vou falar de outro papo aqui, mas eu não acho que, tipo, que o que aconteceu com o Gai foi um desenvolvimento rápido. Se a gente for pegar pra ver, o desenvolvimento do Gai ali, o que aconteceu foi uns 3, 4 episódios. Só pra fazer toda aquela história do Gai. E mesmo assim, com a gente já sabendo coisas sobre ele. Tipo, a gente já tinha algumas... A gente já sabia como o Gai era da sua fase mais adulta. A gente viu mais ali a sua fase como criança. Se você pega isso pra cada personagem que tivesse, tipo, pra os personagens vilões e os aliados e as equipes, a guerra ia ficar muito mais extensa do que ela já era. Então, eu acho que dá pra você fazer o desenvolvimento mais rápido, mas eu não acho que o desenvolvimento que o Gai teve aqui foi rápido. Eu acho que pra trazer essa motivação, o Kishimoto teve que gastar mais tempo nele, e por causa disso, não era uma coisa que você conseguiria fazer com todos os personagens. Geração, tô numa época da minha cabeça que eu tô começando a inocentar um monte de autores, porque eu percebo que tem coisa que é coisa de editor. Editor vem aqui, ó, você precisa trazer a galera de volta, né? O pessoal gosta, vai vender a figure nova deles do olho preto. E aí ele vai lá e coloca na história. Tudo bem que dá pra ter colocado de jeito melhor, né? Mas será que Kishimoto é inocente? Vale dizer que eu não inocento ninguém não, mano. Pra mim não tem esse de editor não. A história é sua, carrega seu nome. Ah, mas o editor mandou, ia ser demitido. Só lamento, a história ficou merda por causa disso, segue a vida, tá ligado? Porque essa história fica... Porque se o editor dá uma boa sugestão e a pessoa coloca e ninguém reclama, ninguém vai falar que foi o editor, tá ligado? Então, a pessoa colhe o bônus, também vai colher os ônus. Então, sem passar pano pro editor aqui. Propaganda, voltamos. E já que a gente tá falando aqui de Edo Tensei, vamos falar do próprio Edo Tensei com um ponto negativo. Cara, tá meio que claro aqui pra gente que o Edo Tensei funcionou pra quê exatamente? Basicamente, o Kishimoto precisava trazer Madara e
Itachi de volta. Só esses dois personagens importam em todo o Edo Tensei. Talvez tenham mais personagens, mas eu não tô lembrando aqui agora. Vai trazer, sei lá, o pai do Gaara, que tem um pouquinho de desenvolvimento com o filho. Vai ter muito, mas muito personagem do Edo Tensei. E a grande maioria deles não importam porque eles não vão dar andamento nenhum pra narrativa. Vai trazer o ex-namorado da Tsunade, o irmão dela. Vai trazer o Asuma de volta. Pro próprio Asuma, durante a luta, dizer que não tem mais nada pra trazer, né? De ter esse diálogo dele com a equipe dele, com o Endo Chikachu. Que ele fala, então, galera, o que eu tenho pra ensinar pra vocês é... Então, assim, é o tipo de coisa que foi só um argumento narrativo pra você ter duas questões aqui. Claro, muita gente lutando na guerra e colocar a equipe do Kabuto com o Obito como uma equipe muito poderosa, porque tinha muita gente poderosa que tava lutando contra o planeta inteiro. E, narrativamente, Itachi, pra poder conversar com o Sasuke e ter aqueles momentos lindos, já que o Kishimoto queria trazer isso. E Madara. Basicamente, o Edo Tensei do Kabuto é pra isso. E aí o Orochimaru é pra segurar isso, e os Kages e tudo mais. Os Kages são mais interessantes, mas o restante da galera da guerra... Aqui eu discordo um pouco, porque eu vou discordar bastante com esse vídeo, né? Então eu vou parar de falar isso. Mas o problema aqui é que o nome do arco é Guerra Ninja. E guerra a gente faz com soldados. Então o Kishimoto tinha a opção de colocar um monte de Zetsu branco pra lutar com o pessoal lá, ou de colocar um monte de personagens que alguns a gente já conhecia, alguns a gente queria conhecer, como o Sete Pedacinhos da Anel, a gente queria saber como eles eram, sabe? Então, pra mim, foi a melhor escolha possível ter trazido essas pessoas, porque a gente não tinha um lado muito gigantesco de inimigos, assim. A Katsuki começou com 10 membros. Mesmo se você tivesse a Katsuki inteira, como é que você vai fazer uma guerra com 10 membros? Então, pra gente ter aquela batalha no front com uma pá de pessoa, com um monte de gente, a gente tem que ter o Edo Tensei pra trazer essas pessoas, sabe? Não foi apresentado pra gente nenhum tipo de exército antes, a não ser os Zetsu e nem coisa do tipo. Então, pra mim, a opção ou era todo mundo ficar enfrentando o Zetsu branco, que eu acharia uma bosta, sabe? E eu acho que no final foi um pouco assim, que todo mundo ficou enfrentando aqueles pedacinhos do Jubi. E, tipo, não traz tanta emoção, e mesmo que a emoção seja pouca. E nesse caso eu acho que foi um bom desenvolvimento ali do Asuma, dele falar que ele tá orgulhoso do time dele, que o time dele já superou ele. Basicamente é isso, eu não tenho mais nada pra ensinar pra vocês. Vocês já estão num nível acima do meu. É reconhecer, é passar a bandeira pra frente pras novas gerações, sabe? Nossa, parei numa posição muito específica aqui do Guto. Mas é isso, mano. Eu acho que tinha que ter sido feito com o Edo Tensei. Eu acho que o Edo Tensei tinha que ter durado um pouco mais ainda. E eles ficar lutando com um pessoal lá, ao invés de ficar lutando com um monte daqueles minions do Jubi, coisa do tipo. Porque parecia que tinha um exército pra enfrentar dois caras. E por causa disso. Mas vamos ver aí os próximos detalhes. O que é diferente em alguns casos quando tem esse propósito narrativo bem estabelecido, já que a gente já mencionou o Madara aqui, vamos destacá-lo como um ponto positivo. Essa cena é... Nossa. Essa cena é maravilhosa. Tipo, olha o Madara e olha o restante da galera que teve tempo de tela. Tem muita gente que teve tempo de tela, não foi só jogado de canto. Teve gente que gastou páginas, gastou tempo, gastou um monte de coisa pra colocar a galera. Mas o Madara funciona. Porque o Madara é um personagem interessante. O Madara, ele já tinha... Aqui eu não entendo muito bem, porque parece que ele reclama que os outros personagens teve tempo de tela, mas antes ele tava reclamando que os personagens não tinham desenvolvimento, então. Eu não sei se... talvez eu tenha entendido errado, mas me pareceu muito isso. Sido mencionado e já explorado muito antes na obra, você já sabia que era uma das pessoas muito importantes e que você tinha essa ânsia por ver mais do personagem. Você sabia que ele era muito forte, que tinha lutado com o primeiro Hokage, que era aquele tipo de poder que os dois dividiram, Vale do Fim. Toda aquela dualidade entre Sasuke e Naruto, ela precisava ser mostrada aqui de um outro nível. E o Madara vem pra trazer isso, justamente com a figura de Uchiha, com essa figura lendária, essa figura poderosa, pra trazer mais o desenvolvimento da história e o desenvolvimento da trama principal, né, que tava atrelada ali com ele, com o seu plano de não sei quanto tempo atrás, que funciona. O plano dele eu acho legal, né? É uma ideia que eu acho até nobre, a gente já fez um vídeo sobre isso, sobre o Tsukinome, eu acho até uma coisa razoável, uma coisa até bem pensada, mas... Aqui me surpreendeu, tá? Porque eu achei que ele ia meter o pau forte no Tsukinome. Achei de verdade que aqui ele ia falar assim, nossa, mano, o pior plano de vilão faz até, mas me surpreendeu aqui que ele tenha gostado. Eu também gostei do plano, mas eu achei que não ia agradar ele. Mas a grande questão é, Madara é bom. Ele é bom, ele é da hora, ele é forte. A personalidade dele é muito legal. Os poderes dele são legais. Os poderes novos que vão surgindo durante a luta são legais também. Então... 2 funk meteoro, bebê. 2 funk meteoro. Nossa, o Madara com certeza, tipo, é o ponto alto da Guerra Ninja, você é doido. Mas...
por falar em poderes novos, tem que falar de uma coisa que não funciona aqui. Que de todas as coisas que o Edo Tensei trouxe de volta, uma que me deixa revoltado é o Minato. Cara, o Minato. Eu amo o Minato. Eu gosto do Minato como pessoa. Mas eu não Parece. gosto do que o Kishimoto teve que fazer aqui. Vale dizer que ele fez um vídeo sobre o One Shot que saiu do Minato, que foi um capítulo único de mangá que saiu do Minato. E parece muito que ele não gosta do Minato, desculpa. Parece que ele odeia o Minato com todo o seu coração. Com ele, aquele papinho é um papinho mais furado de todos. O papinho das duas Kyubis. E aí tem uma Kyubi que tava dentro do Minato também, com o poder do chakra. Ele conseguiu ajudar a dar o chakra pro Naruto. As duas Kyubis se tocaram e, cara, que balela. Que balela. Só não é mais balela do que o Minato no modo Senin. Bom, vamos falar sobre a Kyubi primeiro, depois a gente vai falar sobre o modo Senin. Mas basicamente que falando sobre o chakra da 9 caudas no Minato, isso já foi falado antes. Tipo, quando o Naruto tem um flashback lá dos pais dele mostrando pra ele salvar a vida dele, já foi mostrado que o Minato tinha colocado metade do chakra nele e metade do chakra do Naruto. E lá ele dá um motivo, ele fala que é muito difícil você, sei lá, uma quantidade imensa de chakra assim numa criança, num bebê, já que ele também não ia ser o Jinchuri que, sei lá, em outra pessoa era mais difícil, e por isso que ele ia levar metade com ele. E tem todo o episódio lá explicando por que ele faz isso, então não acho que seja uma coisa ruim ou coisa do tipo, sabe? Todo o site da... Hoje tá difícil. Dito durante a história toda que a única pessoa que conseguia usar era o Jiraiya, e mesmo assim não conseguia tão bem, porque, né, ainda ficava as características de sapo nele. Aí o Naruto foi a primeira pessoa a conseguir masterizar o golpe, usando da sua inteligência de fazer os clones, blá 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 blá. Minato tinha os dois. Tinha Kyubi, tinha modo Senin. Por quê? Isso é com certeza coisa de editor. E aí colocar, não tem uma grande... Não tem não. Olha, foi grande, planejado. De verdade, não foi. Não foi de jeito nenhum. Mas o que foi planejado foi... Tipo, é que eu não vejo a questão de como se isso fosse um furo, coisa do tipo, porque o Minato, ele era aprendiz do Jiraiya, e quando é falado, nenhum humano aprendeu isso daqui antes, é falado pro Jiraiya, sabe? Tipo, quando o Jiraiya tava aprendendo, quando o Jiraiya ainda era uma criança. Então, muito bem, podia ser que o Minato tenha aprendido depois, porque justamente o Minato era aprendiz do Jiraiya, então não faz sentido o Jiraiya não ter mostrado uma das técnicas mais fortes dele, assim, pro Minato. E eu acho que o Minato realmente traz alguns problemas da Guerra Ninja, porque o Minato é um personagem muito overpower, tanto é que o Kishimoto arrancou os 2 braços dele pra que tivesse anime ainda, porque senão ele ia acabar com o anime inteiro. Mas eu nem acho que essa questão dele ter esses poderes, assim, influenciou tanto, assim, na narrativa ou coisa do tipo, sabe? Parece mais que tá caçando pelo em ovo aqui nessas partes. Não tem não. Olha, foi grande, planejado. De verdade, não foi. Não foi de jeito nenhum. Mas o que foi planejado foi o Obito. Se tem uma cena que arrepia, é essa cena. Obito, que eu vou chamar de Obito, porque eu sempre chamei de Obito, me recuso a chamar ele de Obito. O Obito é um personagem muito legal. Ele é um personagem que foi mostrado, há tempo. Ele é aquele personagem que ficou aquele shadezinho de que talvez ele tivesse sobrevivido, e que ao mesmo tempo, pela inocência talvez da escrita de Naruto, inocência não, pela falta de confiança nos clichês básicos talvez, a gente começou a considerar que não era o Obito. Tipo, era muito óbvio que o Tobi era o Obito. Mas por ser óbvio demais, a gente começou a considerar que eram outras pessoas. Era o Izuna, era o Madara, era não sei quem, era não sei quem lá outro. No fim das contas era o Obito e... Ela vai dizer que durante essas teorias falaram até que era o amante lá da Tsunade, esse cara. De tão longe que o pessoal tava indo, porque tipo... Antes do Obito falar que era o Madara, todo mundo falava que era o Obito, se eu não me engano. Pelo menos na minha mente era assim. E aí depois que ele falou que era o Madara, o pessoal começou a inventar uma pá de coisa. O pessoal foi longe nessas teorias, mano. Foi longe. Funcionou. Sendo o Obito essa pessoa que sobreviveu, que trouxe pra gente aquela história dele, dessa mudança, esse arco de personagem dele. É maravilhoso, cara. Ele tendo aquela sequência ali, que ele é resgatado pelo Madara, que ele vai encontrar a Arin, que ele sente o chakra dela, e ele se coloca no meio daquela guerra, que vê o sangue pra todo quanto é lado, que ele vê toda aquela miséria, todo aquele desastre acontecendo, que ele presencia Kakashi matando seu amor, sua querida amiga. Cara, essa sequência toda funciona muito pro personagem, e aí você entende por que ele começou a entender melhor a ideologia do Madara, por que ele começou a se tornar esse personagem que a gente pode chamar de vilão, por que o plano dele era especificamente aquele, porque a gente pegou e entendeu o sofrimento, entendeu não o sofrimento dele, mas como ele visualizava o fim daquele sofrimento, como que ele poderia fazer as pessoas não sofrerem o que ele sofreu, e parece muito palpável, porque é um ótimo personagem. O Obito é realmente coisa maravilhosa, né? Toca no coração. O que novamente não é o caso de mais alguém, que é o caso da Kaguya. A Kaguya, eu nem vou colocar aqui como... Agora vai ser difícil defender isso. Não sei se vou usar. Talvez eu corte. Essa parte não existiu do vídeo. Porque, porra, defender Kaguya, mano, eu acho que eu não vou conseguir não.
problema, embora seja, ela aparecer muito de repente no fim. Tipo, talvez existam por aí algumas obras que o vilão final apareça, seja revelado nos últimos segundos, e aí o vilão acaba sendo bom por conta do restante. Mas é que a Kaguya, ela não conversa com a parada. Ela não conversa tematicamente direito com a história. Se ela conversa, é muito você completando lacunas, porque o que o Kishimoto trouxe pra gente ali foi muito pouco. Foi uma personagem que tinha feito ali uma comunada com o Zetsu pra poder voltar por dentro do Madara, e você acaba com isso descartando um personagem muito importante com uma relevância pra trama gigantesca, que é o Madara, a pessoa que esteve na luta primordial com o primeiro Hokage, que gerou tudo isso, e aí vem o ciclo de repetição com Naruto, Sasuke, etc. E você coloca um terceiro elemento, que é a mãe do chakra. Ah, ela criou, ela comeu a fruta, trouxe o chakra. Tá, e aí? Eu não sei muita coisa sobre ela. Eu sei que ela criou aquela coelha demônio, que o pessoal venerava em alguns lugares. Parece que foi assim, pontualmente colocada a Kaguya pensando em Boruto. Pensando em que Boruto ia ter um desenvolvimento disso, pensando que Boruto ia trazer mais do clã Otsutsuki, pensando que as coisas vão ser contadas depois. Mas pra Naruto em si, ela destoa demais. Isso é com certeza coisa de editor. Não. É difícil realmente defender a Kaguya. Não vou tentar fazer isso. Mas o que eu diria é que eu nem acho que ela foi pensada pra Boruto, sabe? Eu não sei se já tava com o plano de fazer Boruto ou não, mas eu não acho que ela foi pensada pra Boruto. Eu acho que ela foi pensada pra, tipo, responder uma pergunta que não devia ter sido feita. Porque sempre que o pessoal lança o anime, geralmente tem que ter a resposta de como surgiu tudo, sabe? Ah, como surgiu o primeiro chakra, como surgiu o primeiro demônio, esse tipo de coisa. E eu acho que aqui o Kishimoto não tinha que ter respondido essa pergunta. Eu acho que, tipo, ia ficar faltando isso. Da onde veio o chakra e coisa do tipo. E eu acho que era só, mano, veio, o mundo é assim, já era. E aí, querer responder essa pergunta foi o maior erro de todos. Então, nessa parte, realmente, Kaguya foi uma coisa bem horrível. Não só em clima, não só em ritmo e em desenvolvimento total, porque os personagens que estavam ali já estavam com bastante tempo de desenvolvimento. E a Kaguya, como vilão principal da história, não entrega nada. Tá difícil, tá difícil. Mas, relacionado à final, a gente tem que bater palmas pra luta de Naruto e Sasuke. Isso nem é mais Guerra Ninja, tá? Pra falar a verdade. Na teoria. Não é, eu acho. É uma luta que, assim, novamente, isso que eu gosto de Naruto. Tem muitas coisas que são óbvias. O Obito, seu Tobi. Naruto lutar contra o Sasuke no fim. É óbvio. É óbvio que a gente vai ter essa luta. E mesmo... Aqui eu acho que é por causa disso que o pessoal fala que o Guto odeia Naruto, sabe? Porque ele tá parecendo o professor Girafales defendendo o Chaves, sabe? Não. E não é porque ele é um estupício. Não é porque ele é burro. Não é porque ele é feio que ele não tem coisas boas. Parece isso, sabe? E aí eu acho que pega um pouco a favor dele. É difícil. Parece que ele tá mordendo e assoprando, entende? Parece que ele nunca consegue falar só bem de Naruto. Ele sempre tem que dar uma alfinetadinha no final. Mesmo assim foi legal. Uma luta em outros níveis, eu vou dizer até da parte técnica, né? Tanto do anime quanto do mangá. A gente viu ali que o Kishimoto, a quadrinização do Kishimoto pro mangá nessa parte é animal. E o anime conseguiu absorver muito disso, usar muitos desses quadros que ele fez. Essa luta visceral dos dois no Vale do Fim. Aquela luta que eles se moveram pra lá simplesmente pra continuar lutando, porque seria bonito narrativamente, e é isso. E eles precisavam fechar essa coisa que ficou em aberto desde a infância deles. E eles vão lá e realizam a luta. A luta é da hora, tecnicamente. Os poderes dos dois utilizados ali são muito bonitos. Mas isso porque é nesse momento que a gente vê o conflito principal da caminhada dos dois, da jornada dos dois. Do que o Sasuke buscou como vingança, do que o Sasuke buscou como verdade o tempo inteiro. E do que o Naruto conseguiu construir pra combater essa visão do Sasuke, pra trazer uma visão diferente pra ele, que no final das contas prevaleceu. E aí ele conseguiu trazer um desenvolvimento extra pro Sasuke. A cena dele paradinho ali, a lágrima escorrendo, e ele dizendo que perdeu, cara. É maravilhoso. É maravilhoso. Toca no coração. Nossa, isso toca no coração, Marcelo. Porém, meus queridos, eu devo dizer uma coisa, assim, eu gosto da Sakura. Podia ter acabado aqui, ó. Se acaba o vídeo aqui, ó. Mano, se acaba o vídeo aqui, ia ser perfeito, hein? Não tinha que falar da Sakura. Mas o Kishimoto, eu acho que ele não gosta tanto. Porque a Sakura... Eu também acho que o Kishimoto não gosta muito da Sakura, não. Eu vejo como um dos personagens... É um personagem muito interessante. A Sakura é muito carismática. Você consegue interpretar ela como um personagem ali, como uma pessoa. Você consegue sentir ela desde sempre. Desde a infância. A infância, inclusive, é mais interessante até, da Sakura. Mas o Shippuden, a gente também tem momentos assim. Tem momentos que você consegue ver o coração da personagem ali. Mas eu acho ainda que é muito raso. Que, assim, o Kishimoto poderia ter mergulhado pra trazer mais do que só isso. Porque, no final das contas,
por mais que o Naruto seja o protagonista, por mais que o Sasuke seja ali essa embate principal, a Sakura é tão importante quanto. A promessa do Naruto foi feita em função ali do momento que eles estavam os três. É os três que funcionam o arco principal ali. A parada são os três personagens. E é na hora que você tem a Sakura, que o desenvolvimento dela, ó o que a gente acabou de comentar de Naruto e Sasuke, e você permeia isso por toda a história, com várias idas e vindas, com crescimento, com descrescimento, com o personagem indo, o personagem voltando, Sasuke mudando de opinião várias vezes durante a obra, Naruto mudando, crescendo. A gente tem a Sakura que careceu de desenvolvimento, careceu de crescer, de se tornar uma coisa maior, nem que fosse permanecer do jeito que ela tá no final, mas que ela tivesse mais ondas, tivesse mais nuances de personagem, porque ela ficou parecendo muito básica no fim. Eu sei que é muito fácil pra gente conectar os nossos desejos quanto ao personagem e acabar enxergando ela como muito mais. No final das contas, eu acho que a Sakura acaba sendo muito mais mesmo do que o próprio Kishimoto escreveu, né? Eu acho que as pessoas que gostam da personagem, as pessoas que gostam do Naruto, acabam enxergando ela como mais. Isso não necessariamente é ruim, porque, né, você consegue aproveitar mais do que a história realmente fez. Mas eu realmente acho que o Kishimoto poderia ter dado mais carinho pra personagem. Eu acho que aqui é uma questão de expectativa. Eu acho que a expectativa dele tava alinhada pra algo errado. Porque eu, sinceramente, parei de esperar isso da Sakura. Depois que teve um embate ali, que a gente tem até um desenvolvimento legal na Sakura ali, quando ela tá caçando o Sasuke. E aí ela vai pro Naruto e fala que ama o Naruto. E o Naruto dá um choque de realidade nela. Eu acho o desenvolvimento muito legal, muito bacana. Mas eu nunca esperei, assim, que a Sakura fosse ter um desenvolvimento enorme. E eu acho que ela teve mais do que eu esperava, sabe? Tipo, ter participado ali da luta final contra a Kaguya e coisa do tipo. Eu acho que foi muito isso, mas no final era Naruto contra o Sasuke, mano. Naruto e Sasuke era ali o que importava. Naruto indo atrás do seu amiguinho e cumprindo a promessa. Eu acho que podia ter tido um foco maior dele falando com ela sobre a promessa que foi cumprida. Isso concordo, isso eu acho que não ter foi um erro. Mas fora isso, mano, eu acho que a Sakura apresentou o que tava programado pra apresentar. Colocado mais coisas, mais envolvimentos e fechar ali, talvez, o arco redondinho, bonitinho, com os três com o mesmo nível de importância, com o mesmo... Viu, aqui eu acho que era impossível fechar com os três do começo. Primeiro porque o nome do anime é Naruto. Então, né, tipo, ele é o destaque final. Apesar do Sasuke ter muita influência, ele ainda é o destaque final. E eu acho que a Sakura nunca demonstrou que ia ter isso, sabe? Um nível de desenvolvimento, pô, isso seria muito legal. Mas infelizmente não aconteceu. E deixa embaixo nos comentários os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. Acho que é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Traremos mais coisas. Fala aí se eu pirei muito na batatinha, se eu só tô sendo fanboy de Naruto, ou coisa do tipo. E a gente vê numa próxima. Tchau, tchau.